Quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero, nesse momento, deixar o versículo que será o texto áureo para nosso estudo bíblico doutrinário desta noite. Está na primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo de número 15. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Hoje estudaremos, com a graça de Deus, sobre a importância do aproveitamento. Nessa oportunidade, nós louvaremos ao Senhor nosso Deus com o hino da harpa cristã. Em seguida, daremos continuidade a este culto. Paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar o Senhor com o hino 75. 75. Em Jesus tens a palma da vitória. Tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Não manches teus lábios com impura voz. Defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Sê manso e benigno, qual morto até na rocha eterna. Firma tua fé, verás é teu dito, de Deus é teu ser, te espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz.
Pois bem, meus irmãos, com a graça de Deus, quero tratar de um assunto bastante relevante e dinâmico para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Hoje, quero falar sobre a importância do aproveitamento. Isto mesmo. Quando a gente pensa em aproveitamento, muitas coisas vêm à nossa mente, especialmente relacionadas à sua área de atuação. Cada área profissional, nós podemos aplicar esta palavra, esta expressão com bastante profundidade. Em diferentes áreas da nossa vida, nós precisamos nos preocupar com o aproveitamento. Veja só, as nossas irmãs, mulheres, também os nossos irmãos que cozinham, por exemplo, precisam se preocupar com o aproveitamento na cozinha dos alimentos, para que não haja desperdício. Já aqueles irmãos que trabalham na construção civil, por exemplo, também precisam se preocupar no aproveitamento dos materiais, também para que não haja desperdício. Principalmente nos dias que estamos vivendo, em que tudo está muito caro, nós precisamos valorizar cada centavo, cada real investido naquilo que nós precisamos utilizar. Mas eu não quero entrar muito nessas áreas hoje, vou navegar por outras áreas, com a graça de Deus, dentro desse contexto do aproveitamento. Fizemos a leitura do texto áureo, desse estudo bíblico doutrinário, baseando-se na primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 15, que diz: medita estas coisas, pense sobre essas coisas, reflita sobre essas coisas que estamos tratando, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Aqui o apóstolo São Paulo, para o início desta mensagem, depois novamente entrarei em alguns pontos importantes desta reflexão, mas aqui o apóstolo Paulo instrui a Timóteo, seu filho na fé, inspirado por Deus, sobre a fidelidade e a diligência no ministério. Queridos, aqui o apóstolo Paulo vai falando: olha, Timóteo, propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas olha, Timóteo, se você quer ter um bom aproveitamento no seu ministério, quero te dar um conselho. Rejeita as fábulas profanas e de velhas, antigas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Primeiro conselho que o apóstolo São Paulo dá a Timóteo, e vem a nós nesta noite, que o bom aproveitamento, à luz da palavra de Deus, passa pelo caminho da piedade. Depois ele continua: olha, Timóteo, outro conselho, o exercício corporal, ele é bom, não é ruim não, mas para pouco ele aproveita, ele tem uma finalidade, ele tem um proveito. Só que, dentro do que o Espírito de Deus está nos dando, Timóteo, para pouco se aproveita. Mas a piedade, para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir, Timóteo. Olha, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Os conselhos que estamos recebendo hoje, Timóteo, não só para mim, mas para você também, e todos que lerem essa palavra, devem considerar que essa palavra não é minha, Timóteo. Ela veio de Deus, e ela é fiel, digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens,
principalmente dos fiéis. Manda estas coisas, ensina-as. Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, mas, sobretudo, ser o exemplo dos fiéis, no exercício da palavra, mas não só da palavra que você vai falar, Timóteo, mas também no trato. No trato para com as pessoas, você precisa ser o exemplo dos fiéis. Na caridade também. Na fé. Na pureza. São muitas as áreas que nós precisamos ser exemplo dos fiéis. Mas para isso, Timóteo, persiste em ler. Se você quer ter um bom aproveitamento nessas coisas, persiste em ler. Não basta ler, você precisa persistir em ler. Ou seja, você lê uma vez, leia de novo. Não entendeu? Leia pela terceira vez. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Também outro conselho, Timóteo: não desprezes o dom que há em ti, porque todos nós recebemos um dom para o exercício do ministério. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Veja aqui, Deus usando aqui um presbítero para fazer a vontade dele e permitir que Timóteo fosse usado nas mãos do Senhor ao longo do seu ministério. E aí vem o versículo 15. Medita estas coisas, reflita sobre essas coisas, pense sobre essas coisas. Ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. E por fim, nesse capítulo 4, há uma advertência a Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, Timóteo, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Então veja a importância desse capítulo 4 aqui, escrito a Timóteo, pelo Espírito de Deus, e que chega a nós nesta noite também. Meus irmãos, quando a gente pensa no aproveitamento, nós precisamos refletir sobre o resultado. Sobre o resultado. Qual é o benefício de ter um bom aproveitamento? E qual é o prejuízo de não ter um bom aproveitamento? Eu quero mais aplicar esta palavra considerando a escola. Sim, a escola secular. Porque quando a gente pensa em escola, independentemente da série, do ano, do grau, da formação, ao final do ano letivo, todos que estudam, ou ao final do curso, se depararão com o resultado daquele aprendizado. E esse resultado se dá através de provas, de exames, de testes. E quando eu estudava, me lembrava muito bem, ao final de cada ano, a escola colocava no mural a lista de alunos aprovados e alunos reprovados. E dava um frio na barriga quando nós tínhamos que ir lá, porque não tinha essa tecnologia de hoje.
Mas quando o aluno já não estava muito bem, estava ali mais para menos do que para mais, e sabia que o resultado sairia, a gente ia, e agora? Será que eu fui ou será que eu não fui? Fui aprovado ou fui reprovado? E estava lá no mural. Os nomes estavam lá estampados. Todos queremos ser aprovados. Todos queremos ter um bom aproveitamento. No que diz respeito à matéria que estudamos, ao ano letivo que cursamos. Só que para ter um bom aproveitamento escolar é necessário alguns fundamentos, algumas bases, a começar pela disciplina, em todas as áreas da vida. Para ter um bom aproveitamento, é necessário ter uma disciplina. O que pode, o que não pode fazer. Além da disciplina, é necessário ter uma obediência, seguir aquilo que o professor, a professora está passando como matéria. E quando a gente pensa em disciplina e obediência, para ter um aproveitamento bom, é necessário o exercício, prática, repetição, dever de casa. Não sei se existe isso hoje, mas o dever de casa deve ser perene em todas as áreas da nossa vida. É o exercício daquilo que nós aprendemos na escola, no curso. O dever de casa é justamente você colocar na prática aquilo que você recebeu. Queridos irmãos, quando a gente pensa nessa questão escolar, é doído ser reprovado. Muito doído. Também não sei se hoje reprova-se mais ou menos do que em tempos passados. Mas posso afirmar, pelo menos na minha geração, que tinha um índice alto de reprovados. E quando se pensa em uma reprovação, além de ser doída, dolorosa, é uma sensação de tempo perdido. Poxa, passei o ano inteiro estudando, mas cheguei ao final do ano letivo, eu não fui aprovado. É claro que há cursos, matérias mais difíceis que outros. Não tem nenhum demérito não ser aprovado em uma determinada matéria e ter oportunidade de refazê-la para então conseguir aprovação. E digo isso porque, em se tratando de estudo, eu sempre fui um aluno mediano. Não sei se já disse aqui no Jabaquara, mas sempre fui um aluno mediano. Estudei em escola pública com muito orgulho. Mas posso dizer que na minha época já era uma escola fraca. A média era nota 5. E às vezes eu tirava 4,9, esperando que o professor me agraciasse com 5, para poder ser aprovado na matéria. Outras escolas, a média é 7, escola estadual A, B, C, D, E, e assim por diante. Mas sempre fui um aluno mediano. Mas o que sempre me chamou a atenção é que a questão do aproveitamento está atrelada à questão de se exercitar o conteúdo aprendido. Porque se não houver exercício prático, aquele ensino ele vai ser muito teórico. A prática são como aqueles problemas que o professor, a professora passava,
e tínhamos que se virar para poder responder. Cada vez o problema aumentava mais. Na vida também é assim. Na medida que a gente vai crescendo, se desenvolvendo, construindo e constituindo família, os problemas parece que também vão crescendo, proporções diferentes. E esses problemas afetam diferentes áreas da nossa vida, desde a própria pessoa, o indivíduo, quanto problemas de cunho familiar, problemas de cunho social e outras coisas mais. Mas também temos muitos problemas relacionados à vida espiritual que precisamos resolver. A área profissional, muitos problemas também se apresentam no dia a dia e precisamos resolvê-los. Agora, se eu não aprendi a matéria, como é que eu vou resolver o problema quando ele aparecer, quando ele se apresentar? Como que o aluno poderia ter expectativa de ser aprovado ao final do ano letivo se ele não frequentou as aulas? Como ele poderia ter uma expectativa se ele ou ela estiveram lá apenas para marcar presença, mas não estavam presentes? Para marcar presença, sim, para responder a chamada, para também não ser reprovado nesse quesito. Muitas vezes nós não aprendemos a matéria, porque nós marcamos presença, mas nós não estamos presentes. Queridos irmãos, a vida nos apresenta muitas provas, e as matérias, muitas vezes, são aquelas matérias que nós não dedicamos tempo para aprendê-las. Quando chegar lá eu tiro de letra. Quando eu me casar, eu sei o que eu vou fazer. Quando eu tiver filhos, vai ser fácil. Quando eu chegar no mercado de trabalho, eu vou lá. Eu marco presença e tudo bem. Eu faço de qualquer jeito. Eu vou me formar também. Eu vou tentar, vou me formar. Depois que eu me formar, vamos ver o que dá. E aí a gente vê na prática o resultado de quem de fato teve um bom aproveitamento no aprendizado da matéria e quem não teve um bom aproveitamento do aprendizado da matéria. Como citei no início dessa mensagem, a construção civil. Quando você contrata um profissional, é que você vai ver ao resultado do trabalho, ao final do trabalho, você vai ver, poxa, esse parece que não aprendeu muito da matéria. Fez errado aqui, está torto aqui, fora de esquadro acolá e assim por diante. Isso em todas as áreas, meus irmãos. Independentemente de você ser graduado ou não, nós vamos nos deparar com bons profissionais e maus profissionais, em todas as áreas da nossa vida. No que diz respeito à vida espiritual, ao ministério também, nós vamos nos deparar com líderes, pastores, professores, que pelo conteúdo vai nos apresentar, olha, o aproveitamento desse não foi muito bom. Meus irmãos, medir o aproveitamento dos outros até que não é difícil. Mas como será que está o nosso aproveitamento perante os outros? O que é que as outras pessoas veem em nós em termos de aproveitamento? Daquilo que nós falamos, olha, eu sou administrador. Será que de fato eu aprendi a administrar ou só estive lá para receber o canudo, como dizem? Eu sou contador.
Sou contador profissional ou sou aquele contador de histórias? Que na prática não sabe quais são as regras básicas da contabilidade. Enfim, poderia citar várias outras áreas, mas vou me ater a essas duas. A questão do aproveitamento, meus irmãos, só se mede na prática, é só na hora da prova. Não é na hora da teoria que a gente vai medir o aproveitamento. É só quando o professor chega, olha, hoje é dia de prova. Papel e caneta na mão e vamos lá. Muitas vezes chamado oral. Aí a gente vai ver. Então a vida, ela vai nos mostrando na prática se de fato nós aprendemos ou não. A começar dentro de casa com os nossos pais, aquilo que os nossos pais nos ensinaram para o nosso bem, dentro das possibilidades e condições que eles tinham para nos ensinar. Será que de fato nós aprendemos, estamos refletindo um bom aproveitamento ou simplesmente, legal? E quando chegar à prática, nós ficaremos sem saber como responder às questões da vida que se apresentam. Quando a gente olha para o mundo esportivo, e a Bíblia trata desse assunto com muita profundidade e propriedade, eu tive a oportunidade de estar com muitos atletas por questões profissionais, muitos técnicos, campeões aí de várias modalidades do esporte, por questões profissionais. E sempre que estava com eles conversando, eu procurava trazer a palavra deles, o que eles falavam, à luz da Bíblia Sagrada. O que é que a Bíblia fala sobre o que eles estão falando? Sobre a questão da disciplina, a questão de um atleta vencedor, um atleta de elite, requer muita abnegação para poder vencer. Tive com alguns que não venceram da primeira vez, mas venceram da segunda e depois me disseram, olha, eu não venci porque eu negligenciei isto e isto, mas depois eu aprendi a lição, eu tive um bom técnico e eu consegui vencer. Não vou entrar no detalhe porque hoje não é apropriado para isso. Quem sabe em algum estudo eu traga algum exemplo prático sobre isso. Mas a questão na vida esportiva, meus irmãos, que volto a dizer, a Bíblia trata esse assunto com muita propriedade, vamos falar daqui a pouco, tem lições extraordinárias para a gente aplicar na nossa vida espiritual. Porque o pódio é para poucos. O vencer não é para todos. Porque muitos desistem no meio do caminho. Volto à questão do ano letivo. Começo do ano, classe cheia. Meio do ano, meia classe. Final do ano, classe vazia. Isso em todos os cursos que você imaginar. E a palavra de Deus vai aprofundando o assunto quando o apóstolo São Paulo, ele escreve a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 9, ele trata de muitos assuntos até então inexplorados, mas o Espírito de Deus dá a ele uma sabedoria extraordinária para tratar com muita propriedade. Ele se apresenta ali como o atleta cristão. E lá ao final desse capítulo 9, versículo 24, ele começa a escrever assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Um atleta, uma equipe, um só leva o prêmio? Correi de tal maneira
que o alcanceis. E aí ele começa a trazer agora algumas regrinhas para alcançar. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. É aquele momento de concentração. O atleta, ele, infelizmente, precisa deixar a família para poder se concentrar no desafio que ele tem pela frente. De tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Porque não basta o atleta estar lá treinando por treinar. Ele precisa entender de fato o que é que ele está fazendo, por que está fazendo e quem é o adversário que ele vai enfrentar. Não é estar ali marcando território, não. Seja em qual área esportiva for, tem que ter um objetivo, e você tem que saber com quem você vai lutar, com quem você vai competir. E a Bíblia fala que, no que diz respeito à vida espiritual, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É uma luta travada, difícil. Veja que, se a gente for superficial na matéria, a gente não cresce. O aluno superficial, ele fica sempre aquém. Ele nunca vai conseguir ir além, porque ele está ali na superficialidade, está marcando terreno, está marcando presença. E isso se aplica na vida espiritual, meus irmãos. Estar na igreja por estar, estou marcando presença. O que é que me trouxe aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu preciso saber de onde eu vim. Eu preciso saber onde estou. E preciso saber para onde eu quero ir. Porque senão, serei mais um, sem propósito. Quando a gente olha na questão do aproveitamento, meus irmãos, a Bíblia nos adverte sobre diferentes temas. Quando a chamada começa, não quero que sejais ignorantes. Tem vários textos bíblicos que têm essa chamada. Não quero que sejais ignorantes sobre esta área. Eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre essa área. O que é uma pessoa ignorante? Além do significado de ser bruto ou outras coisas mais, mas não é esse que quero que eu me atenha. A ignorância aqui, à luz da Bíblia, é falta de conhecimento, falta de entendimento. Porque aí na prática não vai ter um bom aproveitamento daquela matéria, vai estar fazendo algo que a Bíblia fala para não fazer. Por isso que fala, vou citar duas questões básicas aqui. Não quero que sejais ignorantes em relação aos dons espirituais. Não quero que sejais ignorantes em relação aos que dormem no Senhor. E outras áreas mais. Queridos, a nossa vida precisa ter um crescimento. Assim como o desenvolvimento curricular, a nossa vida precisa ter um crescimento, precisa ter um desenvolvimento. Nós não podemos ficar estagnados. E não basta pensar, vou me graduar, que vai estar bom. Não, isso não é suficiente. Hoje em dia, a graduação é tipo assim, não fez mais que obrigação. Se você, jovem, adolescente, que me escuta hoje, se você não souber um segundo idioma, ou até um terceiro, você não vai conseguir competir no mercado de trabalho. Você vai ter muita dificuldade. Por isso que a gente precisa
crescer. E a Bíblia chama a nossa atenção, porque para ter um bom aproveitamento à luz da Bíblia, a Bíblia responde: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então tem esse crescimento, esse desenvolvimento. E isso se dá através da repetição. Pode ser chato, pode ser maçante muitas vezes, mas não tem outra forma. O crescimento só se dá através da repetição. É como o A, E, I, O, U. E se repete trocentas vezes até conseguir formar as primeiras palavras. Mas a vida é a base da repetição. Aqueles que têm o ministério do louvor, o ministério da música, eu imagino quantos irmãos não se dedicam para ter um bom aproveitamento na hora da adoração, na hora do louvor a Deus. Porque não é também só chegar aqui, sentar e pegar um instrumento e tocar. O aproveitamento não se dá na cobrança. Irmãos, vocês precisam fazer isto. Se eu não fizer, eu não tenho legitimidade para cobrá-los. O aproveitamento se dá na prática. O aproveitamento é como o professor na lousa. Ele apresenta um problema e ele tem que resolver o problema. O aproveitamento, meus irmãos, é algo extraordinário quando a gente entende o objetivo da matéria. Ainda que a duras penas, mas entende. Poxa, isso aqui valeu a pena. Insisti por alguns meses com os senhores. E trago à memória hoje sobre a importância de ler a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, o que é básico para nós. Mas enfatizei bastante a questão de Provérbios, Eclesiastes e Salmos. Que ali são conselhos práticos do Senhor Deus, não é ali de Salomão, de Davi ou qualquer outro salmista. O Espírito de Deus deu a eles, e a nós também. Conselhos práticos para a vida. Mas muitas vezes nós passamos o olho. Nós não nos aprofundamos naquela matéria. E aí depois, quando a prova vem na prática, muitas vezes somos reprovados, porque nós não atentamos, nós não estávamos ali, na hora certa, no lugar certo, aprendendo com o professor, chamado Espírito Santo, que nos lembraria tudo quando da prova. Porque o Espírito Santo é o nosso professor, e ele que nos faz lembrar. Então, se eu estudei, se eu parei para estudar, ainda que o assunto, eu não gosto de matemática. Língua portuguesa, ok, mas matemática não é comigo. Mas precisa passar por essa matéria. Sem essa matéria não vai. Não tem outro jeito. Então, ainda que a matéria seja maçante, precisa passar por ela. A vida espiritual é a mesma coisa. Muitos conselhos, às vezes são difíceis de entender. E achamos que vamos tirar de letra quando a prova chegar. E a verdade é que nós mesmos nos decepcionamos com nós mesmos, porque nós não conseguimos ter o sentimento de que fomos aprovados. Qual um outro conselho que a palavra de Deus traz a esse respeito, no que diz respeito ao ministério? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ora, se eu fui aprovado legitimamente, não me refiro àquelas aprovações à base da cola, como existia no passado. Acho que hoje não existe mais isso. As técnicas são mais sofisticadas hoje. Se bem que o mundo digital tem as suas formas de fazer colas também.
Mas se eu fui aprovado legitimamente, significa que o meu aproveitamento, ele foi suficiente para eu entender a matéria. Mas volto a dizer, estar presente não significa, meus irmãos, marcar presença não significa estar presente. Daí, o grande índice de reprovação no que diz respeito à fé, às coisas de Deus. E quando a situação adversa paira, aí nós queremos resolver das formas mais mirabolantes possíveis. Mas não é assim que se resolve. O que a gente precisa compreender, olhando para as áreas diferentes de atuação dos senhores, é o treino, é a repetição, é a prática. Como um atleta, ele precisa treinar, ele vai lá, treina. Pode ser no basquete, pode ser no vôlei, pode ser no futebol, pode ser no tênis, qualquer esporte que você queira aplicar essa palavra, você sabe o que eu estou dizendo. Que se não tiver um treinamento, se não tiver a repetição, o aproveitamento vai ser pífio. O aproveitamento vai ser baixo. O aproveitamento vai demonstrar aos outros que nós não fomos aprovados. Por isso que a palavra de Deus diz que o nosso aproveitamento precisa ser manifesto a todos. Vou reler o versículo textuário de hoje. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Todos precisam ver o aproveitamento que você teve na área que você se dispôs a trabalhar. E quantas decepções nós não temos, meus irmãos, no dia a dia da vida, nos deparando com diferentes profissionais, e falamos, poxa vida, mas essa pessoa se formou nisso mesmo? Não pode ser. Porque há muitos que trabalham, apesar da formação, mas na verdade estão ali para ganhar o seu pão de cada dia, mas não fazem com amor. Para ter um bom aproveitamento, você tem que colocar amor no trabalho. Se você não fizer com amor, o seu aproveitamento será baixo. Queridos irmãos, é algo que nós precisamos refletir bastante, porque se a gente não refletir, nós podemos estar nos comportando como alguém reprovado. E o apóstolo Paulo volta a dizer, às vezes a gente lê de forma superficial, a gente escuta de forma superficial, e acabamos não entendendo com profundidade a palavra de Deus. Antes, conselho do apóstolo São Paulo, subjugo o meu corpo, como um atleta. No exercício ministerial, Timóteo, no exercício ministerial, igreja de Corinto, eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Veja o cuidado que nós devemos ter. Na vida espiritual, meus irmãos, para o crescimento tem que haver renúncia. O atleta, para ser vencedor, ele tem que ter renúncia. Se ele não renunciar, ele não vence. Na vida profissional, se não houver renúncia, você não consegue galgar posições de alta patente. Não consegue. A não ser que seja um jabuti. Porque jabuti não sobe em árvore, alguém colocou lá. E sempre tem, em todos os lugares. Sempre tem. Mas se você quer conquistar legitimamente uma posição de destaque, você precisa de fato se abster de muitas coisas.
Se eu quero de fato ser exemplo para minha família, eu tenho que me privar de muitas coisas. Cada um vive como bem entender, como aprendeu, não estou entrando nessa área, só estou dizendo que para conseguir algo de destaque, precisa ter renúncia. A vida de casado é muito diferente da vida de solteiro, meus queridos. Muito diferente. O homem solteiro age de um jeito. O homem casado deveria agir bem diferente. O casal que não tem filhos age de um jeito. Mas depois que os filhos chegam, o comportamento tem que ser outro. Aquele que não exerce o ministério da palavra, como pela misericórdia de Deus aqui estou, age de um jeito. Mas se você foi vocacionado para o ministério da palavra, você tem que agir de outro. Ou então, não exerça. Aquele que tem o ministério do louvor, tem que se dedicar no ensaio, tem que se dedicar no preparo, tem que se dedicar, memorizar a letra, para depois não chegar aqui, esqueci, não ensaiei. Não ensaiou, não canta. Não estudou a palavra, não prega. Não ensaiou com os músicos, não toca. O aproveitamento, meus irmãos, requer renúncia. Volto a dizer, os filhos vão crescendo, e aqui, nossa igreja, os irmãos sabem bem, pois muitos aqui são avós, talvez até bisavós, bisavôs. Os filhos vão crescendo e parece que nada está acontecendo. Lê do engano. Está acontecendo muita coisa na formação dos filhos, com base no espelho da gente. O que é que nós estamos fazendo? Qual o aproveitamento que eu estou demonstrando para os meus filhos? Qual o aproveitamento que eu estou demonstrando para os meus irmãos? O aproveitamento, ele é manifesto, quer queira, quer não, ele é manifesto a todos. A gente precisa trabalhar no sentido de demonstrar um aproveitamento digno de alguém aprovado. Queridos irmãos, além da renúncia, o aproveitamento está ligado à dedicação. Eu vou me dedicar nisso, porque há uma recompensa. Há uma recompensa. Eu não vou me dedicar por me dedicar, não. Há uma recompensa por trás do esforço, da dedicação. Mas quando se deixa passar por passar, faz por fazer, depois vem as decepções da vida. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não estudei? Volto a dizer, sempre fui um aluno mediano. Graças a Deus, nunca fui reprovado, mas sempre fui um aluno mediano. E nunca gostei de estudar. Mas até um ponto que um dos meus irmãos, o mais velho, chegou para mim e disse: olha, Rogério, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vejo que você não gosta muito de estudar. Na verdade, não gosto mesmo não. Se eu pudesse, eu pararia aqui, nem ensino médio eu faria. Ele disse assim: olha, se você não estudar, Rogério, você não vai para lugar nenhum. Se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. Simples assim. Não foi meu pai, não foi minha mãe, foi um irmão mais velho. Até que, como diz, a ficha caiu. E aí comecei a entender, é? O negócio é assim? É assim. Fui aos trancos, mas o Senhor Deus foi tendo misericórdia. E olha que estudei muito, não foi pouco não. Ainda continuo estudando, mas
Hoje estou mais focado na palavra de Deus. Minha prioridade é a palavra de Deus. Hoje o meu aproveitamento tem que se basear na palavra de Deus. Tudo que eu faço, eu preciso aplicar a palavra de Deus. Seja qual área da vida for, eu preciso ter o aproveitamento da palavra de Deus. Todas as outras áreas que eu estudei já foram. Fizeram muito bem para mim, ainda fazem. Mas hoje estou mais focado no estudo bíblico da palavra. E louvo a Deus por isso, pela oportunidade que tenho de fazer. Mas o que eu quero trazer para a nossa reflexão hoje, meus irmãos, é que, seja o assunto chato ou agradável, seja o professor bom ou não, porque há professores que dificultam ainda mais a matéria, ou não? Ah, tem. Às vezes você não gosta da matéria, aí o professor dificulta ainda mais, aí você fala, agora é que eu não vou, porque a matéria eu já não gosto, o professor também não, eu não vou. Quem perde? O aluno. Sempre quem vai perder vai ser o aluno. Por isso que a gente precisa ter um esforço, uma dedicação extra, para chegar ao final do ano letivo e eu falar, puxa, graças ao bom Deus, fui aprovado. Não só fui aprovado, mas agora eu preciso ter um bom aproveitamento na prática, porque agora eu vou servir a sociedade, agora com a minha profissão eu vou servir as pessoas e eu preciso ter um trabalho de excelência. Prática, aproveitamento. Acho que eu já disse aqui, quando eu caí da laje, bati a cabeça aqui na quina, tem uma marca aqui, de lá para cá a cabeça nunca mais engrenou. Mas quando eu fui levado ao hospital para fazer a tal da tomografia, o médico ou o profissional que fez a tomografia era para fazer e tirar do lado esquerdo, ele tirou do lado direito. Pode ir para casa, não tem nada não. Seguramente essa pessoa foi aprovada porque estava exercendo a profissão. Mas, de 0 a 10, qual a nota que eu daria para o aproveitamento desse dito profissional? Não acertar o lado que o paciente tem que ficar na maca para poder tirar a tomografia, fazer a tomografia. Louvo a Deus pela misericórdia do Senhor, aqui estou, mas não era para eu estar aqui. Depois eu tive que voltar ao hospital. Quantos relatos nós já não vimos? De uma pessoa que tinha um problema na perna direita e o médico fez a cirurgia na esquerda. Quando não amputou, como eu já vi também, vocês devem ter visto também. Estou assim, exemplificando superficialmente, mas volto a dizer, essa matéria de hoje, ela precisa ser aplicada em todas as áreas da nossa vida, porque a questão do aproveitamento é para o nosso próprio bem. O aproveitamento, o maior beneficiado é meu, é seu. Por isso nós não podemos negligenciar, nós precisamos ser diligentes no aprendizado da palavra de Deus. Caso contrário, meus irmãos, nós andaremos com a Bíblia para cima e para baixo. Ou no celular, hoje, mais fácil. Aconselho que andemos com a Bíblia papel, sempre que possível, mas não quero entrar nessa questão. Só dizendo que andar com a Bíblia não é sinônimo de bom aproveitamento. Não é sinônimo de bom aproveitamento. O aproveitamento vem na prática, no cuidado com a família, no cuidado com os pais, no desenvolvimento do ministério, na obra do Senhor, nos cuidados com a sociedade, na sua profissão. Por isso que a palavra de Deus, ela é repetitiva. Muitas vezes nós vamos ler e reler um outro assunto. Poxa, mas o mesmo assunto? É porque é repetitivo. O aprendizado, ele é repetitivo, senão você não vai aprender. Por isso que nós já estudamos em outra oportunidade, havendo Deus antigamente falado
pelos profetas de muitas maneiras, tem falado a nós nesses últimos tempos pelo Filho, e o próprio Filho também repetiu muitas vezes os mesmos assuntos, para nos ajudar a ter um aproveitamento melhor ao longo da vida. O aproveitamento de um cristão não se dá em um congresso, não se dá em uma festividade. O aproveitamento de um cristão não se dá em momentos especiais de celebração, não. O aproveitamento sempre se dá na hora da dificuldade, na hora da provação, na hora que você é desafiado a resolver uma situação imprevista, é o que você vai dizer: poxa, eu fui aprovado à luz da Bíblia ou não? Estou tendo um bom aproveitamento à luz da Bíblia ou não? Queridos irmãos, que o Espírito Santo, ele possa trabalhar melhor esse assunto em nosso coração, porque eu não tenho capacidade e qualificação de convencer ninguém. Ninguém. É o Espírito Santo que nos convence daquilo que nós precisamos melhorar, nos convence do pecado, é Ele. Se a gente não der lugar para Ele entrar no nosso coração e mostrar para a gente: olha, Rogério, o seu aproveitamento nessa área está bem ruim, eu te aconselho buscar mais, que aí eu vou me revelar mais a você. Se eu não der lugar para o Espírito Santo entrar nesse coração, entrar lá na alma e falar comigo a ponto de me fazer entender: Rogério, é tempo de você acordar. Acorda, porque você está tendo um comportamento cujo aproveitamento é muito baixo. Não é assim que está escrito, Rogério. Não é assim que está escrito. Leia primeiro, leia de novo o que está escrito, que eu vou te fazer entender, eu vou revelar a você as profundezas dessa palavra. É isso que nós precisamos, meus irmãos, trabalhar melhor o aproveitamento, para que não haja desperdício. Olha o racionamento de água aí, está batendo na nossa porta, e às vezes a gente se depara com pessoas que abrem a torneira e a água vai, a água vai, a água vai. Economia de energia, consequentemente, tudo aceso. A conta chegará para pagar. E se não tiver dinheiro, significa que o nosso aproveitamento foi muito baixo nessa matéria, porque nós não soubemos economizar. E aí vamos sempre culpar. Ah, mas por que isso, por que aquilo, porque o governo, porque não sei quem, e vamos sempre transferir a culpa. Como aconteceu lá com Adão e Eva. Transferência de responsabilidade, transferência de culpa. Ah, não foi eu não, foi ela. O aproveitamento, meus irmãos, é algo maravilhoso, benéfico. Quando a gente consegue entender: puxa, eu estou vendo aqui, olha que maravilha, a palavra de Deus está falando comigo, olha que coisa linda. Medita essas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. E ainda está dizendo mais: Rogério, olha, tem cuidado de ti mesmo. Não adianta você cuidar dos outros se você não cuidar de você mesmo. Não adianta você querer que os outros tenham um bom aproveitamento se o seu aproveitamento, está bem ruinzinho, viu? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas. Não faz corpo mole não, hein? A matéria pode ser difícil, mas fica firme. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Assim é a relação de filhos para com os pais, pais para com os filhos. Meus irmãos, dedique tempo no cuidado da família.
invista tempo no cuidado da família. Invista tempo. Busque ter um bom aproveitamento. O melhor professor, a melhor professora, não é aquele que deixa fazer o que quer. Os melhores professores são aqueles que cobram mais do aluno. São tidos como chatos, mas depois vem o resultado. Os melhores professores são aqueles que exigem na hora de expor a matéria. Não faz vista grossa. Não passa o aluno por passar, porque depois a prática da vida vai cobrar. Os melhores pais são aqueles que, dentro das suas limitações, procuram oferecer o melhor para os seus filhos, chamar a atenção no bom sentido dos filhos para que se desenvolvam, para que cresçam. E deixo o conselho final, que se aplica em todas as áreas da vida. Examinai tudo. Se porventura hoje eu não fui feliz na exposição de um exemplo ou de outro, examine tudo. Retende o bem. Aquilo que te fizer bem, retenha. Aquilo que você achar que não faz muito sentido, de alguns paralelos, deixa de lado. Mas a Bíblia, considere na sua totalidade. Porque fazendo assim, meus irmãos, nós seremos bem-aventurados em tudo que nós fizermos. Querer a bênção de Deus é maravilhoso. Mas o dono da bênção é melhor ainda. Querer o dono da bênção é melhor do que a bênção em si. Porque quando o dono da bênção, ele é valorizado, ele é adorado, ele é engrandecido, irmãos, pode vir a prova que for, ele nos ajudará a vencer, ele nos dará sabedoria, ele nos dará estratégia, porque problemas se resolvem com estratégias. Todo e qualquer problema se resolve com estratégia. No mundo esportivo é assim. Se você quiser enfrentar todos do mesmo jeito, você não vai ter sucesso, não. Tem que ter estratégias diferentes para pessoas diferentes, para equipes diferentes, para partidas diferentes. Mas volto a dizer que o Espírito Santo ele possa encontrar lugar em nosso coração e nos ajudar a compreender os detalhes dessa mensagem, a fim de que a gente possa crescer, nos desenvolver e saborear cada vitória, saborear cada conquista, saborear cada aprendizado, saborear cada lição. E assim estaremos glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Nós vamos orar nesse momento para concluir essa transmissão e depois faremos o último trabalho presencial. Curve a sua cabeça em casa, os que aqui estão também, curve a sua cabeça, por favor, pois oraremos nesta hora. Ao final, concluiremos essa transmissão. Amado Deus e eterno Pai, nós dependemos da Tua graça, das Tuas misericórdias, que são infinitas para conosco. Mas, Senhor, a Tua palavra é maravilhosa. A Tua palavra é fiel, ela é digna de toda aceitação. E ela nos diz que é o Teu Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Aqui ninguém convence ninguém, Senhor. O Teu Espírito Santo que é o nosso professor. O Teu Espírito Santo é o nosso mestre, o nosso ensinador. E Ele nos faz lembrar de tudo quando nós nos dispusemos a aprender a Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a mastigar essa palavra
compreender a profundidade e os benefícios dela. Que a gente possa crescer, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, no sentido de nós saborearmos, Senhor, as vitórias, as conquistas, pois a Tua palavra diz que bem-aventurado aquele que lê, que ouve, e o que guarda as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. E o final do tempo, Senhor, terá o resultado desse exercício da nossa fé. Se seremos aprovados ou reprovados. Que possamos ter um bom aproveitamento, Senhor, em nossos dias aqui, para que quando o Senhor nos chamar não haja surpresa, não haja decepção, não haja frustração, mas que haja regozijo, porque nós nos esforçamos para aprender a Tua palavra, nos dedicamos para melhorar, para crescer. Portanto, nos ajude em tudo, nos ajude em todas as áreas, Senhor, e que eu possa me despertar, que eu possa Te servir melhor, porque assim o Senhor requer. Continue nos ajudando em tudo, abençoando as famílias, dando uma sequência de semanas, Senhor, abençoada, sempre buscando um bom aproveitamento. Nós Te agradecemos, Senhor, por esse tempo que estivemos estudando a Tua palavra. Continue nos abençoando em tudo, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Ótima noite.